Programa Dimensões. Apresentação Rosana Beni. Olá amigos, o programa Dimensões está mais uma vez aqui no Rara Spa, esse Shangri-La na cidade de São Paulo. Você tem aí o endereço, nossa parceira Ana, um grande beijo e parabéns, né? O Rara Spa está completando 18 anos. Ao meu lado, este grande terapeuta, palestrante, aliás, está na moda personal stylist? Não, ele é um personal da alma, da consciência. Carlos Florencio, tudo bem? Tudo ótimo, sempre prazer estar aqui com você, né? Obrigada, Carlos. Carlos, você lida sempre com a mudança da consciência do ser humano através de várias técnicas. Qual uma das técnicas que mais tem feito sucesso no seu consultório? Então, eu criei o meu método, que é o PH Vida, que é Potencial Humano de Vida. Então, eu parto do princípio que nós somos uma potência, uma força, expressa numa condição humana, né? E que basicamente nós aprendemos a nos conhecer através das relações que nós vamos tendo com o nosso entorno, com o nosso meio, né? E as experiências, elas servem então como um processo de autoconhecimento. Dentro disso, as pessoas muitas vezes, elas se conhecem com certos conflitos, com certos bloqueios, medos, né? Raivas, mágoas, decepções, coisas normais da vida, né? Mas que as pessoas não sabem processar, assimilar, né? E digerir essas experiências de uma forma saudável, levando muito para o lado pessoal, criando com isso um bloqueio nas relações interpessoais, nas relações, né? De uma forma geral, e contribuindo então para esses conflitos. Então a minha especialidade, né? Dentro do meu método, eu criei esse foco em resolução de conflito e rompimento com o mecanismo de autossabotagem, que é o que eu sei fazer muito bem, né? Dá um exemplo de autossabotagem. É aquela pessoa que, eu acho que eu não mereço isso, mas será que vai dar certo? Eu quero que certa pessoa me faça feliz, né? Então, imagina a responsabilidade de você dizer para uma pessoa, eu quero que você me faça feliz, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, ninguém nos faz feliz, né? Nós que temos que permitir ser feliz com o outro, né? Aceitando ele como ele é e não como gostaríamos que ele fosse. Então, tem toda uma forma de se relacionar que, infelizmente, as pessoas não sabem qual é a maneira mais correta de o fazer e que acaba criando justamente conflitos, né? Então, o meu expertise é resolver esses conflitos, romper com esses mecanismos de autossabotagem que fazem com que as experiências fiquem repetitivas. Então, como é que você sabe onde é que está o seu mecanismo de autossabotagem? É quando você percebe uma sensação de que você trava, né? Ali é uma espécie de barreira, né? A experiência fica repetitiva, repete sempre. A repetição de padrão. Exatamente, né? Porque tem ali alguma coisa que você aciona. Então, o que é que nós temos que fazer? Se você não muda nada, a gente não muda o resultado. Ação gera reação. E a resposta, a reação, está sempre certa de acordo com a ação que eu faço. Mas se a resposta, o resultado daquilo que eu quero na minha vida não condiz ou não faz parte daquilo que eu almejo atingir, então eu tenho que fazer um processo de reflexão, e isso é o meu expertise como treinador de vida, ensinar a pessoa a refletir sobre como ela está atuando, o resultado que ela está gerando. Se ela não modificar nada, não modificamos o resultado. E normalmente as pessoas, elas têm uma tendência a ser um pouco teimosas, né? Por isso que elas ficam doentes, né? Eu digo que a doença é um bloqueio. Esse bloqueio pode estar em algum setor da vida da pessoa, no relacionamento a dois, na família, no trabalho, em algum setor, ou pode já estar meio que condensado através de uma dor física, de uma doença propriamente instalada. Portanto, a doença para mim é sempre um bloqueio em alguma relação da pessoa com o seu corpo, ou da relação dela com alguma coisa na sua vida. Carlos, então ela é bem preventiva nesse aspecto, né? Agora, as pessoas podem trazer essa consciência com esses bloqueios, com esses comportamentos, não só que teve nesta vida, mas em vidas passadas ou de uma memória genética? A gente pode ultrapassar aqui o limite? Lógico, devemos. Sim, com certeza, né? Então vamos partir do princípio que nós somos uma essência, nós somos uma alma, né? Nós somos um espírito expresso num ego que é a nossa sociedade onde nós vivemos aqui. Então nós evoluímos, eu digo que nós evoluímos 3 eus. É o meu eu do ego, que eu evoluo através daquilo, através dos meus interesses, né? O meu espírito, né, que tem a ver com, eu evoluo através daquilo que eu me identifico, né? E com a alma, que é aquilo que eu me empatizo, né? Então, a partir dessas conexões, essa alma e esse espírito e esse ego, eles têm um processo meio que infinito. E cada vida eu considero como se fosse uma espécie de ano letivo,
onde você tem certas matérias que você tem que aprender e tem que tirar boa nota. Se você não tirar boa nota, aí você automaticamente vai criar aqui umas DPs, né? E as DPs seriam karma. Né? Então aí, ou seja, você tem que passar de novo pela experiência e dessa vez, então, quem sabe você acerta a resposta que você precisa na sua vida. Desapegando de alguma coisa ou aprendendo a atuar de uma outra forma, rompendo com aquele padrão negativo que está gerando uma espécie de peso, né? E esse peso impossibilita a pessoa de evoluir. Porque nós evoluímos pela leveza, nós não evoluímos pelo peso. Né? Então, tudo que é pesado, uma mágoa, uma raiva, um ódio, que não ficou bem processado, que não ficou muito bem resolvido, digamos que num próximo ano letivo, ou seja, numa próxima vida, a primeira coisa que você vai ter que fazer é viver experiências para desencadear esse processo, para resolver esse processo, para só depois você ingressar na vida que você está vivendo no momento. Então, para isso, Deus coloca, a gente escolhe de acordo com os preceitos, porque como nós entrevistamos aqui várias religiões, várias filosofias, a gente escolhe os pais que nós queremos, o núcleo de pessoas que a gente veio para trabalhar, os nossas DPs, né? São pessoas colocadas na nossa frente para repetir aquela situação numa época atual, mas para a gente ter outra reação. Deixa eu te colocar da seguinte maneira. Você vive uma experiência, naquela experiência você ficou com uma raiva, um ódio brutal, ok? Você passou pela sua vida com aquela raiva, com aquele ódio brutal. Morreu com isso, né? Isso impossibilita você de evoluir porque você tem que criar a leveza. Então, você passa por uma nova experiência, a experiência vai ser igual e ela vai desencadear as mesmas reações. Na hora que desencadear as reações, você tem que aprender a observar e a assumir uma postura diferente, ou seja, fazer uma nova escolha. Se nada alterar, você não muda o resultado, ok? E aí então você transcende o karma e você transforma ele numa força que te impulsiona para evoluir, ou seja, se transforma no Dharma, ok? Isso é importante, Carlos. Quer dizer que muitas pessoas até, vamos dizer assim, de forma preguiçosa, não age, porque isso é meu karma, eu tenho que assumir isso. E fica parada na situação. Isso é zona de conforto, né? Quer dizer, você não pode assumir que pura e simplesmente isso é o meu karma, aí eu fico passivo frente à situação e eu não resolvo. Então, essa atitude é a atitude da pessoa que de fato não tem atitude na vida, né? Ou seja, ela ao transferir esse é o meu karma, o meu marido é o meu karma, o meu trabalho é o meu karma, não sei o que é meu karma. Às vezes cuidar da família doente é meu karma. Então eu transfiro a culpa para eles e eu não percebo que eu faço parte do contexto. Então é uma forma inconsciente da pessoa tentar se colocar fora da situação, aí eu sou vítima da situação e eles são o culpados. Então é por isso que a minha vida é infeliz, é por isso que eu não sou feliz, é por isso que eu passo por necessidades. Por quê? Porque eu sou vítima dessa energia, ela é o meu karma. Então digamos que é uma justificativa, né, de uma pessoa para não assumir a ação e a responsabilidade por aquilo que faz parte do seu entorno e das relações que ela estabelece. Se faz parte da minha vida, é meu. E se é meu, é minha responsabilidade. E se tem a ver comigo, eu tenho que saber lidar com isso. Então, isso é conhecimento, isso é evolução espiritual, isso é desenvolvimento pessoal, como você queira nomear isso. Então, independentemente de ser num foco mais espiritual ou não, né, as pessoas que têm sucesso na nossa sociedade, num plano mais pessoal, têm sucesso por quê? Porque elas desbravam, elas conquistam. Espiritualmente também, porque você desbrava, você conquista. A pessoa que fica na inércia, na justificativa, reclamando, culpando os outros e não assumindo a responsabilidade, mas, Carlos, isso é muita ela não gente. vai para lugar nenhum. Tem muita gente assim. Tem, porque é mais fácil. Né? Digamos que é mais fácil eu me colocar numa posição de vítima e eu não perceber que eu sou cúmplice daquele processo. Então, se faz parte da minha vida, eu sou cúmplice. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é submissa e eu tenho um homem que é super autoritário, opressor, né? Se eu olhar para aquele casal, eu vou dizer, coitada daquela mulher, aquele homem lá, ele é do mal, não é verdade? No meu ponto de vista, não. Os dois são mal um para o outro. Por isso que os dois estão juntos, porque se aquela pessoa tem aquela fraqueza de presença de espírito e ela é oprimida por aquele opressor, ela tem uma cumplicidade ali. Então ela nutre o defeito dele e ele nutre o defeito dela. Eu sou do acordo, Carlos, eu acho que quando a pessoa ama alguém, ou respeita, ou gosta, admira, e vê coisas complicadas na pessoa,
ela deve falar para a pessoa. E não, por exemplo, amar um familiar é falar, olha, pai, mãe, você está exagerando nesse assunto aqui. Vamos ver por outro lado, vamos ver com mais calma. Veja o lado da pessoa. Mas tem muitos assim, nessa hierarquia familiar hoje em dia, não existe esse diálogo, né? Existe mais o autoritarismo às vezes. Não, porque a pessoa ela entra dentro do certo dela, é a minha razão, é o que eu acho, e aí às vezes a minha razão não está conivente, não está equilibrada com a razão do outro. Portanto, para que nasça o conflito, e esta é a minha especialidade, eu preciso ter uma razão contra uma outra razão. Quando uma razão não consegue equilibrar com a outra razão, então eu tenho um conflito. Dentro desse conflito pode vir uma briga, pode vir uma discussão, pode as pessoas, cada uma ir para o seu lado e nunca mais falarem uma com a outra. Não é verdade? Então, para que haja o drama, precisa ter o conflito. Para que haja o conflito, precisa ter ideias opostas que não conseguem se unir, ok? Então, assim, a tua visão sobre um determinado assunto é a tua visão de acordo com o teu conhecimento. E eu tenho o meu. Às vezes a gente consegue encontrar pessoas que pensam igual a gente. Às vezes não. Nesse momento temos que aprender uma palavra ótima para isso, que é a flexibilidade, né? A tolerância e a paciência de saber aceitar o outro, que o outro é diferente da gente. Infelizmente a gente quer que todo mundo seja igual a gente. Então a gente encara que aquela pessoa, por não pensar igual a mim, ela automaticamente não me serve. Entende? A gente não pode. Porque amar é aceitar o outro pela diferença. Amar não é aceitar o outro porque o outro, pura e simplesmente, é igual a mim. Entende? Então isso já significa uma condição. E a família aceitar, assim, dos filhos ou dos pais que existem certos comprometimentos de comportamento e nem por isso deixa de amar o pai ou amar o filho. Mas quando a mãe ou o pai não aceita esse, vamos dizer, defeito de um ser, tipo, uma pessoa não é batalhadora, uma pessoa não é altruísta, ou a pessoa é acomodada. Por que muitas vezes a família não quer assumir isso? Ela não quer assumir porque... Acha que foi um erro de educação, alguma coisa assim? Então, porque é mais fácil, né? Mas eu acho que aqui as pessoas têm que parar para perceber um pouco que primeiro existe uma grande transferência sobre aquilo que eu acho que é o correto sobre aquela outra pessoa. Nesse momento eu estou rejeitando aquela pessoa e eu quero que ela seja diferente. Ao querer que ela seja diferente, aquilo que eu quero que ela seja não é aquela pessoa, é uma ilusão, entende? Porque o que é aquela pessoa é aquilo que eu não estou aceitando. Entende? Então, eu tenho que aprender de fato, principalmente numa relação de amor, né? Aceitar a pessoa por aquilo que ela é. Senão eu estou rejeitando. E se eu rejeitar, eu vou gerar um conflito. Então, quando você tem numa família, por exemplo, um filho rebelde, ou você tem aquele filho que nunca materializa nada, ou você tem aquela filha carente, ou o que for, é porque, com certeza, ela sofreu aqui algum tipo de trauma proveniente da relação desses pais, ou ela já nasceu dentro desse contexto porque ela já traz de vidas passadas. Portanto, quando no ambiente onde você nasce, de acordo com a sua genética evolutiva, a ambientação onde você nasce tem a ver com as suas conquistas que você já traz de vidas passadas. Porque se não fosse assim, por que certas pessoas nascem em famílias ruins e desestruturadas e outras em famílias boas? Por que Deus pôs aquela lá numa coisa boa e aquela outra numa coisa ruim? Deus não colocou em lugar nenhum. Você que se coloca nas situações de acordo com o seu processo de evolução, aquilo que você traz como a sua consciência que você adquiriu, é que vai criar a ambientação onde você vai viver. E todas as suas dificuldades são os seus conflitos, é a sua autossabotagem, que outra palavra é o seu karma, que você vai ter que ultrapassar eles, romper com eles, para que você possa, depois disso, perceber o que é de fato a vida feliz, né? Bom, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre o seu trabalho como esse personal terapeuta que você é, o consultório que você tem, mas vamos falar principalmente das outras, vamos dizer, níveis de consciência para o ser humano ser um ser humano melhor nessa terra e ser feliz, né, Carlos? Com certeza. Porque nosso objetivo do programa é esse, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Oi, gente, eu estava aqui admirando a minha pulseira dos 72 nomes sagrados de Deus, que tem inclusive a tecnologia da NASA com os íons negativos, que equilibra todo o seu campo áurico. É uma boa dica para você ter e dar de presente. Veja aí as tomadas da imagem e também os telefones para você ter. Um beijo aos nossos apoiadores.
Dimensões está de volta aqui diretamente do Rara Spa. Quero mandar um beijo para a Ana, nossa querida parceira nas gravações. Ela que tem acompanhado os programas aqui na NET e também na TVA. Você pode ver aí embaixo os canais que nós estamos passando pela TV aberta. Nosso convidado é o Carlos Florencio, este grande terapeuta que cuida da nossa consciência, felicidade, nosso personal da alma, né? Agora ele vai nos explicar, Carlos, como é que você trabalha no consultório, como a gente chega até você, tem que ter um problema, ou vai pela intuição, se identifica, existe um roteiro na sua consulta? Bem, um terapeuta só é bom quando ele atrai pessoas com defeito, né? A gente atrai pessoas com defeito e eu digo sempre que Deus nos colocou aqui, esqueceu de dar o manual e assistência técnica. E um bom terapeuta é aquele que é o manual e assistência técnica. Olha, você funciona assim, isso gera esse resultado e vamos aqui transformar isso. O meu grande expertise é porque eu nasci com dom, né, de poder ver a energia da pessoa, sentir a energia e interpretar. Eu chamo isso de inteligência intuitiva. E eu utilizo da minha inteligência intuitiva como forma de diagnóstico. Então, no meu caso, a pessoa senta na minha frente e eu olho para ela, eu faço uma leitura da energia dela, transcodifico isso em conceitos, em palavras, digo exatamente como ela é, o que ela veio resolver, quais são os seus conflitos e na sequência eu crio uma estratégia de resolução. Eu faço um trabalho de coaching, né? Eu sou um treinador, né? Uma carruagem, o coach é uma carruagem, eu conduzo a pessoa para resolver aquilo que está conflitando na vida dela. Muitas vezes as pessoas nem sabem que elas têm certos conflitos. Aí na hora que eu começo a explicar, ela começa a entender, nossa, então é por isso que aquilo lá se repete na minha vida e tal. E aí tudo fica muito claro, porque eu consigo traduzir a energia melhor do que a própria pessoa que está ali como vítima do processo, ela às vezes não consegue ver. Então eu de fora consigo ver, dou todas as diretrizes, crio um exercício próprio para cada pessoa, que as pessoas vão lá para conseguir esse exercício, né? E esse exercício vai trabalhar lá no inconsciente, vai romper com esses mecanismos de autossabotagem, gerando na pessoa, então, uma performance mais equilibrada. Ou seja, é transformar aquela energia que está bloqueando a pessoa numa energia favorável. É transformar aquilo que está liderando a pessoa, passar a pessoa a liderar aquilo. Então, essa é a mudança que eu faço na pessoa. Ela deixa de ser vítima e ela passa a controlar a situação. Então, é legal porque eu percebo nas minhas consultas que as pessoas elas vão melhorando gradativamente e de uma forma rápida, porque o exercício, como trabalha no inconsciente, e a pessoa vai repetir aquele exercício durante o número de dias que eu dou, automaticamente no final daqueles dias ela está 100% consciente e atinge de 40% a 80% de melhora. Então, eu sempre gostei de coisa rápida, né? Eu gosto de coisa rápida, eficiente, virginiano como eu sou, perfeccionista, né? Então eu gosto de coisa boa, porque eu quero ver a pessoa feliz, porque eu amo as pessoas e eu quero que ela volte a brilhar na sua vida. Então o meu trabalho é fazer as pessoas terem sucesso na vida, né? E isso eu faço muito bem. Às vezes as pessoas não permitem que a gente consiga fazer isso, né? Então, quando ela é mais teimosa, tem umas técnicas também, né? De a gente negociar, a gente vai criando uma nova imagem de referência, vamos rompendo com essas imagens arquetípicas que são os vícios que a pessoa tem, vamos rompendo com isso e o processo acaba se fazendo de uma forma bem rápida e eficiente, que é o que as pessoas estão querendo hoje em dia. Elas não querem mais ficar anos fazendo terapia. Eu não faço esse tipo de trabalho. Eu trabalho em cima de uma situação específica que eu analiso na primeira consulta, de comum acordo com a pessoa, ela então diz assim, realmente é isso que está me perturbando e é isso que a gente vai resolver. A gente trabalha em cima daquilo. Carlos, sobre chakras, né? O ser humano tem quantos chakras? Eles estão muitos, né? São 88 mil chakras, né? Por volta Vocês ouviram aí? Então, são Fala muitos, de novo. 88 mil chakras. 81. É que a gente sempre conhece pelos lugares que as pessoas frequentam, porque quem assiste o nosso programa é interessado na evolução do ser. Sei. Né? Ou está passando a se interessar, tendo em vista tudo o que tem acontecido no mundo, as diferenças religiosas e a identificação também. Então, os 7 principais chakras são os mais conhecidos. Esses 7 são os 7 chakras kármicos. Então, Por que eles são kármicos? Porque eles têm um componente densificado no corpo físico. Eles estão associados às 7 glândulas principais. Vamos ali botar uma foto, viu, Fernanda, de uma pessoa com a cor dos chakras. Fala um pouquinho deles, se você então, puder. aí esses chakras eu considero como subconsciências, ok?
Tem 7 vibrações, 7 colorações, que você vai, à medida que você vai vivendo as experiências, você vai despertando essa energia, e ao despertar, você vai percebendo ela, ao perceber, você vai incorporando esta energia na sua consciência, e ela vai fazendo parte da sua consciência, e ela se traduz em habilidade e talento. Portanto, tudo aquilo que você tem uma habilidade, um talento, como uma inteligência, como uma consciência, advém desse processo. Entende? Então, e aí você, através das experiências, você vai desencadeando isso. Então, numa experiência, eu posso desencadear várias subconsciências dessas, de vários chakras. Por exemplo, né, eu vou ter o conhecimento daquilo, aquilo vai me dar segurança, eu vou sentir aquilo, segundo chakra, eu vou me perceber na relação plexo solar. Mas vamos falar assim, fala um pouquinho de cores dos chakras, então. Nós temos o vermelho na base, que é a base de sustentação do indivíduo, que é na região pélvica aqui embaixo, depois a laranja, amarelo, né? Verde, azul claro, azul escuro e o violeta no topo. Então isso forma uma espécie de pirâmide, né, energética. Então nós vamos fazendo um processo de 7 em 7 anos, que são os 7 setênios, que você vai estruturando cada uma dessas camadas até os 49 anos. Né? Depois disso você vai desenvolvendo outras faixas vibracionais com outras colorações. Ou se não, você vai fazer as DPs, né? Você volta para fazer a recuperação daquilo que você não aprendeu na vida, para tentar fechar o ano, né? Fechar a vida com tudo bem resolvido, né? A sua chance. Se não, vai ter as DPs numa próxima. Né? Você tem a visão de ver as energias. Eu vejo desde criança, eu vejo as energias, interpreto e aí depois analiso. E você consegue ver a cor dos chakras nas pessoas? Sim, Os 7 principais? Sim, claro, com certeza. E consegue ver quando está com distúrbio, com sujeira, quando está desorganizado? Sim, quando eles estão disforme, né? Que eu chamo, às vezes eles estão mais para um lado, mais para o outro. Aí faz a pessoa ficar mais masculina, mais feminina, né? Ou ele está muito fechado, a pessoa ali ela não está retrógrado, né? Que eu chamo. Ela não está conseguindo expandir aquela consciência, né? Porque às vezes sofreu algum trauma, tem algum medo, às vezes tem medo de amar, porque tem medo de sofrer, então retrai o chakra do coração e o chakra laranja, né? E aí, consequentemente, vai retrair também outros aspectos, porque um chakra não é só uma coisa. Então, por exemplo, um chakra laranja é alegria, felicidade, é sentir, é criar, é recriar, é transformar, é imaginar e tal. Tudo isso fica afetado, então a pessoa acaba afetando também, por conta das gônadas, a sensualidade, a sexualidade, o prazer, o desejo, a alegria. Então, tudo isso vem de uma mesma energia. Então, quando você acaba tendo um problema num chakra, ele se traduz por várias situações que criam bloqueios na sua vida e automaticamente se transfere para outras esferas de outros chakras, porque acaba a energia não fluindo muito bem. Em casos mais dramáticos, essa energia ela fica mais densa e ao ficar mais densa, ela pode diminuir a energia vital, contribuindo então para pequenas mortes, né? Essa pequena morte é uma doença. Também, né? É uma doença, é uma pequena morte. E você não fez uma seleção de DVDs, CDs de Tem os CDs que é a coleção, de a coleção chakras para você reposição das energias dos chakras? Isso, ainda tem lá no seu consultório? Tem os 4 na Cultura também, na Saraiva, Siciliano está vendo, que é o equilíbrio, a energia branca, né, violeta, rosa, e agora eu estou terminando a energia verde, que eu vou lançar em breve. Que é a cura? Que é da energia da cura, sim. Cura das relações. Ah, que bacana. Né? Cura das relações, energia do amor, energia da paz, energia da transmutação, da conscientização através das experiências que se vive, que é a energia violeta, e do equilíbrio, que é para alinhar e posicionar a pessoa. Então é uma ferramenta para a pessoa poder ter em casa e fazer o seu processo, né? Você atende qualquer idade? Qualquer idade. Eu tenho desde criança a pessoas mais idosas, né? Mas sempre trabalho dentro dessa questão de gerar consciência e transformação para uma alta performance, né? Sempre focado nesse processo de ação, reação, de conscientização, desenvolvimento de consciência, de romper com esses conflitos e mecanismos de autossabotagem. Karma, né? No fundo, tudo isso é karma. Né? Então, como você falou no primeiro bloco, a pessoa não precisa viver com o seu karma, ela pode transmutar e virar um dharma. Não existe experiência ruim e não existe experiências negativas quando você aprende a evoluir por meio delas. Evoluir espiritualmente é quando você percebe que mesmo numa experiência ruim, você aprendeu a valorizar alguma coisa, desapegar de alguma coisa, entendeu? Você acrescentou alguma coisa. Involuir, que é o sentido oposto, é quando você acha que você perde nas experiências, ou que as experiências te roubaram ou te tiraram alguma coisa. Eu digo sempre que as experiências elas nunca vêm para nos tirar nada,
Mesmo quando parece que elas estão tirando alguma coisa, é porque elas estão ensinando nós a valorizarmos alguma coisa que antes a gente não sabia. Então, como você vai ver a experiência, porque muitas vezes as pessoas olham mais pelo lado do ego, da satisfação, né, do interesse dela, então ela às vezes não consegue ter uma visão mais ampla e perceber que depois daquela experiência eu aprendi de repente a respeitar, eu aprendi a amar, ou eu aprendi pelo menos a aceitar que o outro não é igual a mim. Então alguma coisa, a experiência com certeza, ela sempre acrescenta quando a alma não é pequena, né? Fernando Pessoa já dizia isso, né? Então é isso. As pessoas que não percebem desta forma, elas vão viver o conflito, elas vão viver a dor, elas vão viver a doença, a vida vai travar e não tem felicidade e amor que consiga fluir numa energia densa. Portanto, para poder recuperar isso, vai ter que mudar, porque não tem outra forma. Você acha que grande causa de tudo isso é essa desorganização da consciência, das experiências, do conflito interno que o Carlos sabe cuidar, administrar para a pessoa evoluir? Quando a pessoa não está cuidando disso, ela caminha também para uma depressão? Sim, a depressão, né? Ou seja, o processo está indo para baixo, né? Ela não está numa linha retilínea, ela está no processo, né, retrógrado. Ela está em depressão por quê? Porque ela está insatisfeita. Ela está insatisfeita por quê? Porque ela sente que está faltando alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa transfere que aquilo vai me dar felicidade. E aí, de repente, aquilo não me deu a felicidade. Ou, de repente, eu vivi tanto para os outros, mas não vivi para mim. Então, um dia, essa depressão ela é um resgate do amor próprio que foi perdido algures no processo evolutivo da pessoa. Então, é uma forma dela rever a sua vida, né? É a sua catarse, né? Então, é assim, nós evoluímos da inconsciência para a consciência. Se você não passar pela pré-consciência, consciência, você vai viver a catarse. E na catarse, né, você pode perder, você pode sofrer um acidente, você pode sofrer uma falência, você pode sofrer uma separação, uma morte, né? Alguma coisa vai acontecer nessa catarse, de forma a reformular isso. E a depressão é a catarse, né? Entendi. Carlos, a gente queria, nesse finalzinho do programa, que você desse uma sua mensagem final. Eu convido vocês a conhecer o trabalho dele de perto. Realmente tem feito, vamos dizer, tem resultados brilhantes, muito assim, felizes, na verdade, deu felicidade para muita gente. Mas eu queria aquele recado lindo que você sempre dá no final para a gente. Que a vida é um processo infinito de autoconhecimento e desenvolvimento. Aprenda a acrescentar com todas as coisas que fazem parte da sua vida. Lembre-se, não existe inimigo. O único inimigo é você mesmo ao duvidar de você mesmo. Então acredite em você, vá em frente e desbrave. Se não conseguir sozinho, eu estou aqui, a Rosana está aqui, tem pessoas aqui muito legais querendo ajudar você a ser um indivíduo melhor. Basta você querer. Para isso é só sorrir e ter um pouco mais de gratidão, né? Sempre é bom, né? Muito obrigada, Carlos, é isso mesmo. E vale para todo mundo aí, hein? Bom, gente, o programa Dimensões fica por aqui. Quero agradecer a audiência de todos vocês e contamos com vocês na próxima semana, tá bom? Como ele falou, tenha fé em Deus e em você mesmo. Este é o principal. Até mais. Programa Dimensões. Apresentação Rosana Beni.